O circuito te deu medo? Vai por mim, usa Norton! Fala pessoal, eu sou o professor Jean Pegoraro, então curte o nosso vídeo que hoje finalmente você vai entender o equivalente Norton e ver qual é a grande vantagem que ele vai te dar sobre os seus concorrentes, né? Quando o circuito é muito difícil, use o teorema de Norton para a gente calcular um circuito mais fácil, que você vai ganhar tempo se você está fazendo uma prova de alto nível, como a prova do ITA e a prova do IME, ou competindo nas Olimpíadas. Então, curte o nosso vídeo agora e fica comigo até o final. Fala aí pessoal, vamos entender de uma vez por todas o equivalente Norton. Vamos entender qual é a grande jogada do equivalente de Norton. Imagina que você está no meio da sua prova e surge uma questão que entre os terminais A e B, onde nós temos vários resistores, fonte de corrente, pode ter o diabo que for, tá? Ele começa a colocar vários valores de resistores, capacitores nessa nossa relação e ele pede qual vai ser a medida da corrente elétrica aqui, ou a potência dissipada consumida. Se você não souber o equivalente Norton, você vai passar muito trabalho, porque cada dispositivo que eu colocar aqui vai alterar a corrente que eu vou ter ali, até a parte do capacitor não. Então, o que acontece, tá? O Norton foi um engenheiro que em 1920 ele já usava o teorema de Thevenin, aquele que eu já gravei um vídeo aqui no canal, se tu quiser ver, dá uma olhada que tem um vídeo bem explicativo sobre isso. E aí ele começou a usar o teorema de Thevenin, e em 1926 ele usou o dele, que esse teorema de Norton é exatamente isso que eu fiz. O meu objetivo é sempre saber a corrente elétrica entre dois terminais, que é o que ele batizou, na real não ele, depois as pessoas batizaram como corrente de Norton. Então vamos entender qual é a jogada dele, tá? Eu já botei um exemplo onde envolve tudo pra gente treinar a fonte de corrente, uma DDP, resistores, então não necessariamente tem que ter uma fonte de corrente, né? Pode até usar só com resistores. Então veja bem, ó. Qual é o meu objetivo? Digamos aqui, ó, aqui vai ter o circuito que for, eu posso botar um resistor, dois resistores, e eu quero ver o que é o resistor equivalente, todas as situações equivalentes daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir tudo isso aqui por uma fonte de corrente, que é a corrente Norton, e eu vou botar um resistor, que é o equivalente Norton, em paralelo com essa fonte de corrente. Se não tiver fonte de corrente, não tem problema nesse contexto, mas aqui eu vou criar uma fonte de corrente, independente de ela ter ou não. Então vamos lá, como é que funciona? Lembra que eu falei que ele usou o equivalente de Thevenin? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a resistência equivalente Norton, que é exatamente do mesmo jeito que o Thevenin fazia, né? A gente faz o seguinte, se você tiver uma fonte de tensão, você vai curto-circuitar ela, e caso você tenha uma fonte de corrente, você vai botar um circuito aberto. E aí você vai calcular a resistência equivalente de Thevenin, que vai dar a mesma resistência equivalente de Norton. Então vamos fazer isso, depois eu explico o segundo passo, tá? Então vamos fazer o primeiro passo, que é calcular a resistência equivalente de Norton. Ou seja, se eu ver fonte, eu vou curto-circuitar ela, e se eu ver uma fonte de corrente, se eu ver uma fonte de tensão, né, uma DDP, eu vou curto-circuitar ela, que é botar um fio reto, e se eu ver uma fonte de corrente, eu vou botar aberto. Então, o circuito é esse, tá? Vamos fazer o primeiro passo para a gente começar a entender isso nesse nosso contexto, tá? Primeiro passo, fonte de corrente. Opa, fonte de corrente eu vou botar um circuito aberto. Então, vamos colocar um circuito aberto aqui, ó. Circuito aberto aqui. Então essa é a fonte de corrente. Aí eu vou ter o resistor, eu vou ter esse resistor aqui, ó, que vale 3 ohms. Aqui, na sequência, eu vou ter um resistor que vale 1 ohm. E aqui, opa, fonte de tensão. Fonte de tensão vai ficar uma linha reta, né? Eu vou botar curto-circuitar ela. Então, pum, coloquei uma linha reta e eu vou continuar o meu circuito. Ó, vou continuar o meu circuito. Aqui é resistor, aqui vai ser esse meu valor de resistor, que vai ser 12 ohms, 12 ohms. E aí aqui vai ser o meu circuito, né? A posição de A para B. Isso aqui vai ser a minha resistência equivalente de Norton, tá? O que a gente vai fazer? Uma vez que eu fiz isso, né, eu vou simplesmente calcular a resistência equivalente de A para B, que vai ser a resistência equivalente de Norton, que é do mesmo jeito que a gente calculava de Thevenin. Então vamos fazer o seguinte, eu posso tirar isso aqui, porque é um curto-circuito ali, né, um circuito aberto, e basicamente a gente vai fazer o seguinte, ó. Acho que sem muito estresse, você consegue ver que esses dois resistores, eles estão em série, né? Esses dois resistores estão em série. Se eles estão em série, basicamente eu vou só somar eles. Então eu vou colocar um resistor aqui no valor de 4 ohms, e aí vai ser em paralelo com um resistor de 12 ohms, tá? E aqui vai ser a posição A, né? E aqui vai ser a posição B. Lembrando que eu estou buscando a resistência de Norton, que é calcular a resistência equivalente entre A e B, né? Que é do mesmo jeito que a resistência equivalente de Thevenin, tá?
tá? Uma vez feito isso, a gente vai ver o seguinte, esses dois estão em paralelo, né, gente? Esses dois resistores, eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, eu já vou usar produto pela soma. Você que é ITA e meu BF já sabe isso. Então eu vou fazer o produto pela soma de 4 e 12. Então, que isso, essa resistência de A e B, já vai coincidir com a resistência de Norton, né? Então, ó, resistência de Norton vai ser produto pela soma, produto de 4 vezes 12, soma de 4 mais 12, isso aqui vai dar 3 ohms. Moral da história, eu já achei quanto que vale a resistência de Norton, que é a mesma resistência de Thevenin. Então eu já vou substituir isso aqui como sendo 3 ohms, tá? Eu já descobri isso e eu fiz esse primeiro passo. Deixa eu dar uma olhada como estão as gravações. Fala aí, pessoal, tudo certo então? Dei uma ajeitada aqui nas gravações e vamos entender qual é a jogada. Agora é o segundo passo, que é em busca da corrente de Norton, né? Qual é a jogada da corrente de Norton? O circuito, ele volta aqui para o meu cálculo e eu preciso colocar na região onde eu retirei os resistores, eu vou colocar um amperímetro ideal e naquele ponto vai estar passando o que eu chamo de corrente de Norton, nesse meu amperímetro ideal, tá? Aqui vai ser a nossa corrente de Norton, que eu vou colocar aqui depois. Então vamos entender qual é a grande jogada. Para eu conseguir chegar nisso, tá? Eu vou ter que usar a lei de Kirchhoff das malhas, né? Vamos começar a trabalhar com as malhas aqui e vamos entender primeiro, tá? Essa fonte de corrente aqui, essa fonte de corrente, ela vai gerar uma corrente elétrica que vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer uma corrente elétrica de 8 amperes, tá? E aí eu vou usar o princípio da superposição. Se você nunca estudou isso, comenta aqui embaixo que eu posso gravar uma aula só para explicar o princípio da superposição, mas eu preciso usar isso aqui para usar a lei de Kirchhoff das malhas, tá? Essa fonte de tensão, ela também vai gerar uma corrente elétrica aqui nesse meu contexto, tá? Aqui vai ser o polo positivo e o polo negativo, e aí vai gerar uma corrente elétrica, que eu vou colocar aqui, ó, que vai ser uma corrente elétrica para cá, ok? Uma corrente elétrica para cá que vai ser a própria I de Norton, tá? Então vamos entender como é que a gente vai fazer isso. Primeiro, como eu tenho um amperímetro ideal aqui, eu não vou ter diferença de potencial efetiva entre esse resistor de 12 ohms. Então é como se ele não existisse para eu fazer o cálculo, tá? Para eu fazer o cálculo das malhas, porque a diferença de potencial entre ele aqui, nesse meu contexto, não que ele não tenha DDP, mas ele está em curto, né? A gente vai analisar isso. Então ali vai ser a corrente Norton. Então vamos lá, vamos caminhar pelo circuito usando a lei de Kirchhoff das malhas. Então vamos lá, a gente precisa definir a DDP zero, né? O potencial zero, aterrar isso aqui. Então isso aqui é o 0 volt. O que você tem que cuidar? Se eu for a favor da corrente elétrica na malha, eu vou ter uma queda de tensão. Se eu for contra o sentido da corrente elétrica, eu vou ter um ganho de tensão, tá? Então só para você se organizar nisso. Então vamos lá. Eu saí do 0 volts e eu pulei aqui, ó, eu saí do menos volts e fui para o mais volts. Pô, pensa bem, se eu sair do menos volts e fui por mais volts, eu tive um ganho de tensão, né? Eu tive um ganho que vai ser mais 36 volts, tá? Não vou nem botar o volts aqui, ó. E aí eu tô nesse potencial. Agora a gente vai ter que fazer duas análises. Primeiro, olhando a superposição da corrente Norton. Então veja, ó, como eu estou subindo na malha, a corrente de Norton ela está descendo. Então eu estou indo contra o sentido... Corrente Norton não, contra o sentido da fonte corrente de 8 amperes. Então eu vou ter um ganho de potencial, né? Porque eu estou indo contra. Então vai ser R vezes I, tá? R vezes I. Então R vezes I, que vai ser o 8, que não é a fonte de corrente Norton, como eu falei. Não, isso aqui é a fonte de corrente normal, tá? Agora eu fiz análises da corrente, da fonte de corrente, então esquece ela. Agora eu vou ter que fazer análise da corrente Norton. Ó, no caso da corrente Norton, eu estou indo a favor da malha, né? A favor da corrente, então eu vou ter uma queda de tensão. Então aqui vai ser menos R vezes I. Qual I? Então aqui já vai ser o I de Norton, né? Esse I de Norton que eu tô atrás para fechar o meu circuito. I de Norton. Aí eu tô indo na malha. Aqui também, ó, eu tô indo a favor do sentido da malha, então eu vou ter uma queda de tensão. Então R vezes I. Então vai ser menos, ó, menos R vezes I. Qual I? I de Norton, porque é esse aqui que eu tô atrás, I de Norton, tá? E aí, como eu falei antes, tá? Como eu falei antes, aqui, esse resistor de 12 ohms, nesse contexto, ele está em curto-circuito, para eu achar isso.
Aí eu vou passar, pum, e eu cheguei no 0 volts, né? Então eu cheguei no final dessa malha e usando o princípio da superposição e a lei de Kirchhoff das malhas, eu vou achar a corrente Norton. Mais uma vez, se você não sabe esses assuntos, comenta aqui embaixo que eu posso montar um vídeo para você sobre isso, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular tudo isso, né? Então ficamos assim, ó, mais 36 igual a mais 24, ó, eu tenho sinais iguais, né? Então vai ser menos 4 I de Norton. Tudo isso igual a 0, tá? Vou passar o menos 4 para o outro lado, né? Vou somar os dois lados da igualdade por mais 4. E aí a gente vai ver aqui, ó. Aqui vai dar 40, aqui vai ser 60, né? Que vai ser 60. 60 igual a mais 4 I de Norton. E aí, gente, se eu fizer essa divisão, fazer aqui no cantinho, acho que você vai entender, ó. Eu vou ter aqui I de Norton, fazer de preto aqui, até para você não se confundir. O I de Norton vai ser igual a 60 sobre 4. Isso aqui vai ser igual a 15 amperes. Fechou. Fechou, vou sair da frente só para você dar uma olhada. O que eu acabei de descobrir, né, gente? Eu acabei de descobrir quanto que vale essa corrente de Norton para eu voltar ali no meu circuito e terminar ele. Então aquela corrente de Norton ali da esquerda, a gente vai descobrir, eu acabei de demonstrar que vale 15 amperes. E aí eu consegui criar um circuito, não sei se você se deu conta, um circuito que agora, até vou botar o 3 para cá mais bonitinho, ó, que eu consigo sempre saber, né, qual é a corrente que eu vou ter aqui nessa relação, né? O que eu posso fazer agora? Eu posso botar o circuito que eu quiser e eu já sei que para esse lado eu vou saber as correntes elétricas que eu tenho aqui, que vai ser uma fonte corrente de 15 amperes e esse resistor vai ficar tudo mais fácil, né? Então eu posso descobrir agora, por exemplo, quanto que vai ser, um resistor que eu colocar aqui. Eu posso botar um resistor R', 2R e ficar descobrindo a potência dissipada sem ficar fazendo trabalho, porque senão, cada vez que eu substituísse um dispositivo aqui, gente, eu teria que fazer a lei de Kirchhoff das malhas. Imagina, cada vez tem que fazer isso. Nossa, o concurso ia acabar e eu não ia nem acertar a questão. Mas, pessoal, então agora você acabou de entrar pro seleto grupo das pessoas que sabem usar o equivalente de Norton, né? Se você não viu ainda minha aula de equivalente de Thevenin, procura aí no nosso canal, que é interessante e ajuda bastante a você ter mais e mais ferramentas para o seu estudo. Então assim, pessoal, curte o nosso vídeo e comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça. Acione as notificações do sininho, sabe por quê? Porque quando esse vídeo ficar pronto, eu vou lá e você vai ser notificado e vai saber quando esse vídeo ficar pronto, né? Tô muito feliz ainda com o meu certificado de faixa preta de judô aqui. Bons estudos a todos, desejo a vocês ótimos estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.